Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aliás, que a paz dele esteja sobre nossos corações, nos acalmando, nos tranquilizando nesse dia de hoje, nesse, acho que 6º ou 7º dia de corrente. E hoje eu trouxe um assunto muito interessante que eu me coloco como exemplo. E talvez muitos de vocês também possam dizer: olha, eu também estou nessa situação, eu também sou assim, eu também teria que mudar assim. Na Bíblia, eu costumo brincar, eu sei que a Bíblia a gente não brinca, mas uma brincadeira saudável, eu costumo dizer que eu seria ou Tomé ou Pedro. Por que Tomé? Porque eu sou uma pessoa que tenho que ver para crer, né? Sou uma pessoa desconfiada, uma pessoa para pegar minha confiança, assim, depois de muita coisa que eu passei, principalmente, né? Desculpa o que eu vou dizer neste raio de espiritualismo. Eu tenho que ver muito para crer, mas depois que eu creio, eu creio. E Pedro, por ser estourada, ter aquele sangue hispânico, mas, gente, eu queria deixar claro pra vocês, né, jamais cheguei às vias de fato, jamais nada, mas eu sou aquela pessoa que chega a ficar com as bochechas rubras quando estou braba, e aquela coisa, dou um boi pra não entrar numa briga, uma boiada pra não sair, o que é bem tóxico, né, convenhamos. Então há essa brincadeira que eu faço, eu disse, gente, ou eu sou Tomé ou eu sou Pedro, né, ou uma mistura dos dois. Mas me veio uma coisa, eu disse, o que eu vou falar para eles hoje? Porque ontem foi um dia de muito ataque espiritual sobre a minha vida, porque eu tinha planos, né, muitos planos, e simplesmente fui atacada e não consegui fazer absolutamente nada, nem as minhas refeições eu consegui fazer em paz. É complicado, o inimigo quando vem, ele vem com tudo. E eu pensei assim, o que eu vou gravar para eles? Porque eu não pensei em algo. Foi quando o Espírito Santo me tocou e disse assim: Marcele, você é Jonas. E eu disse, como assim? Eu sou Jonas. Porque o tempo todo da sua vida, Jesus assinalou para você ir para um lado e você foi para o outro. E você precisou cair numa tempestade, parar na barriga de uma baleia, para depois entender qual é o seu lugar no mundo. E eu disse, gente, e não é que é mesmo? A minha vida inteira, Jesus me quis. E, na verdade, a minha vida inteira foi uma briga, né, entre o bem e o mal, entre o mal me querendo e Jesus lutando pela minha alma. E os últimos anos, Jesus gritava por mim de todas as formas. Jesus aparecia na minha vida, Jesus aparecia na vida da minha mãe, me chamando através da minha mãe. E eu dizia, para mãe, eu quero estar no meio do forrobodó, eu quero festa, eu quero fuzuê, eu quero noitado, eu quero, sabe? Eu queria as coisas do mundo, eu queria o que o mundo tinha a me oferecer. Só que o mundo não tinha nada a me oferecer a não ser coisas vazias e uma ressaca enorme no outro dia. E uma conta bancária, né, mais esvaziada, porque eu nunca fui nunca fui mulher, assim, sou mulher. Não, eu nunca fui uma mulher, uma pessoa de ser bancada, né? Então eu sempre me banquei. Então, como eu sempre me banquei, uma conta bancária mais vazia no outro dia. Então eu só tinha a perder. E Jesus me chamava de tudo que era forma. Eu tive experiências sobrenaturais de ficar mais de meia hora sem o domínio do meu corpo e com o meu cérebro, as minhas faculdades mentais perfeitas, intactas, só ouvindo a voz demônio, vamos dizer assim, dizendo, agora eu te ganhei, agora tu é minha, e ninguém vai acreditar que tu é sã, que tu é normal, porque tu perdeu o domínio do teu corpo. E eu me lembro que eu estava morando numa outra casa e estava minha mãe e uma tia que inclusive faleceu recentemente. Isso já faz uns bons 6, 7 anos, né? 6 anos, vamos dizer assim. E elas rezavam e oravam, e a minha mãe com um terço, porque minha mãe puxa muito pro lado católico. E eu ouvia assim, telepaticamente. Eu não tenho o dom de escutar, né? Como eu já disse em outro vídeo, pelo menos isso eu escapei, né? Mas telepaticamente, né? Dizia, agora quero ver como é que tu vai escapar de mim. Até que a minha mãe
te chamou pelo sangue de Cristo. Sangue de Cristo tem poder e sai do corpo da minha filha, Satanás. E saiu. E mesmo assim eu disse, não, vamos dar uma chance. Eu não acreditava que era Satanás. Eu acreditava que era um espírito que precisava de ajuda. E vamos ajudá-la, vamos não sei o quê. E sempre dava uma segunda chance. E Cristo me chamando. Gente, eu tive que entender que Cristo me chamou esse ano foi uma sequência de situações que sim, começou no espiritualismo, começou num livro espiritualista, mas que prega um Deus único, culminou numa ida minha a um podcast em São Paulo, tomado por demônios, porque é patrocinado por satanistas, onde eu fui atacada até não poder mais, onde eu tive que voltar para Porto Alegre, fechar a agência, perder Instagram, perder tudo. Foi muito complicado. Por quê? Porque eu não quis anteriormente seguir o que Jesus já estava me apontando. Eu fui Jonas, eu parei na barriga da baleia. Então eu precisei sentir a necessidade de ir para Deus, eu senti a necessidade de voltar para o colo do Pai. E procurando um culto, porque eu sempre tive essa veia pentecostal em mim, sou batizada nas águas já. Procurando um culto, não achei, acabei dormindo com o celular no rosto naquela tarde. E vieram na minha rua fazer o culto na rua, uma denominação que eu não vou dizer qual é. E eu disse, gente, é Jesus me chamando, não tem como, foi na tarde que eu resolvi ir. E eu saí correndo, eu só passei uma água no rosto, botei a primeira roupa que eu vi, claro, ajeitada, porque eu não vou pra qualquer jeito pra Jesus Cristo, né? E fui, não achei minha Bíblia, eu disse, não tem problema, eu olho no celular, eu olho a Bíblia com o meu irmão que tá do lado, que eu nem conheço, mas eu vou. Peguei uma cadeira de praia e fui. Né? E a partir dali eu comecei a voltar para Jesus Cristo. E aos pouquinhos, e mesmo assim eu continuei, mas mesmo como eu vou me manter, eu sou terapeuta há tanto tempo, como eu vou, até que eu conheci uma pessoa com os mesmos medos, as mesmas situações que eu, né? Tem idade para ser meu pai, vamos dizer assim, completamente com a vida destruída pelo espiritualismo, com o mental completamente destruído pelo espiritualismo, por esses demônios. E hoje eu digo, são demônios. Então, eu não ponho mais meus pés. Eu não vou mais ser Jonas. Eu prefiro ser Pedro, voltar a ser o Pedro brabo, mas estar do lado de Cristo, do que ser Jonas turrão, estar apontando para um lado. Jesus está apontando para um lado, mandando ele ir para um lado e ele acabar indo para a barriga da baleia, porque eu não vou novamente parar na barriga da baleia. E por que eu trouxe essa história aqui? Porque talvez você, meu irmão, esteja passando por uma situação que Deus está apontando para você ir para um lado e você está indo para um outro. Você está sendo um Jonas, que nem eu. Não seja um Jonas, por favor, use o meu exemplo. E agora, se você puder pausar o vídeo, pegar um copo com água, vai ser uma bênção para ser tomado depois da oração. E vamos, acho que é o sétimo dia da nossa corrente do Salmo 91, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que te voa de dia, nem da peste que te anda na escuridão, nem da mortandade que te assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha satisfação. Que assim seja, assim será, e assim é. Amém.